pessoal, bom dia. Aqui quem fala é a PEC Violeta, da Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes, e hoje a gente veio falar de um tema muito importante, que é a segunda edição do nosso edital Arte Sem Fronteira, que é desenvolvido em parceria aqui com as PECs de Educação Especial e Inclusão Educacional. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a arte-terapeuta Lucinéia Mota. E aí eu passo a palavra, então, para as meninas se apresentarem e falarem um pouco, né, da área delas também, principalmente a Lucinéia Mota, que vai aqui falar para a gente qual que é a importância da arte, né, para a educação, e como a arte se articula com os demais componentes, né, as demais disciplinas na escola. Tá? Então eu passo a palavra, então, para a Maria Fernanda. Mafê, com você. Bom dia, né? Meu nome é Maria Fernanda, como a Violeta já falou. Eu estou responsável pela pasta da inclusão dentro da diretoria de ensino, que vai envolver a diversidade, né? Ao cuidado com o todo, né? Com as diferenças, com o respeito a todos que compõem, né, a sociedade, tá? E esse papo é muito legal, né? Junto com a Lu, que é da Educação Especial, né, e com a Lucinéia, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da arte, né, dessa representação dessa sociedade também, né, desse olhar de diversas pessoas diferentes, né, e eu espero que a gente tenha aí uma mediação, um papo legal aí com a Neia, tá bom? Oi, pessoal, eu sou a Luciane, PEC de Educação Especial. Estou muito feliz de estar fazendo parte, né, desse projeto, porque educação especial, ela refere-se à política pública, né, e inclusão, ela abrange a diversidade em todos os setores. Então, a gente vai lançar esse projeto, primeiro com a Lucinéia, que vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa importância da arte em tudo, e ela está presente em tudo mesmo, e então eu estou muito feliz de estar participando e de estar contribuindo com os nossos alunos, com os nossos estudantes, né, da educação especial, da inclusão, da escola pública. Muito obrigada. Obrigada. Então é isso. Oi, pessoal. Eu estou aqui com um enorme prazer em contribuir com esse projeto. Sempre que é para falar de arte, eu fico muito feliz, porque a gente tem que levar esse assunto e arte para todos os lugares. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidado a fazer parte desse projeto tão importante, ainda mais dentro da rede pública estadual, né? Então, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Lucinéia, então podem me chamar por Neia também. Eu tenho graduação em arte pela Unesp, e há 25 anos eu sou arte educadora, tanto da rede pública quanto a rede privada. Também sou arte terapeuta, trabalho com mandala terapêutica e oficinas criativas, com expressões corporais também, porque teatro sempre foi, assim, uma paixão, né? E tem um ateliê presencial na cidade de Araraquara, São Paulo, interior de São Paulo. Lá também sou professora da rede pública estadual, como arte educadora. E agora, no momento, eu estou afastada, porque estou morando nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado, fazendo uma experiência de 2 anos aqui, né? Estou afastada e retorno aí agora no começo do ano que vem para as atividades presenciais, mas estou só no online, então eu só estou agora, nesse momento, como arte terapeuta, trabalhando online, tá? E é isso, assim, então, eu fiz um recorte sobre esse tema, mas, porque eu tinha que fazer um recorte mesmo, mas esse tema tem muita coisa que a gente pode abranger,
Eu vou fazer o meu recorte aqui, depois com as perguntas que as meninas trouxerem, a gente complementa a conversa, tá? Bom, primeira coisa, eu quero começar falando sobre a gente tomar consciência de que a arte ganhou esse nome porque era preciso dar um nome. Né? Então, a gente, um certo dia, deram um nome para a arte, mas que a arte existe desde quando a gente é lá primata, né? Então, ela já existe em nós, ela já está presente. Os homens primitivos dançavam, não sabemos se cantavam, né? Mas tem registro das danças pelas pinturas. Nós temos registros de instrumentos musicais, também por essas imagens, e a própria arte visual, que foi o que trouxe toda essa informação para a gente nas paredes das cavernas, enfim, isso já está em nós em muito tempo. Então, a gente vai observando ao longo da história o quanto o ser humano se organiza e se entende por meio da arte. E quando eu falo por meio da arte, é no geral, né? Quando você pega uma cultura que tenta entender de forma lúdica por que tem um trovão, por que tem alguma coisa acontecendo, ele está usando o imaginário dele, que é um tributo da arte. Né? Quando você tem lá as histórias, que você tem uma série de coisas aí que depois ao longo eu vou falar mais um pouquinho, você vê que a elaboração humana sempre veio com a arte envolvida. Embora a gente tenha uma sociedade que negligencie muito, principalmente no nosso país, eu vejo muito isso, que agora eu também estou tendo uma experiência no exterior, e a gente vai vendo que há uma negligência da arte, e isso é um erro, porque a arte, ela está em nós. Lembrando que não tem só uma modalidade artística, existem várias, né? E aí, às vezes, você vai falar, mas eu não faço nada de pintura, de desenho, mas existem outras modalidades, tem a escrita, tem a expressão corporal, então existem outras facetas da arte aí, de outras modalidades, tá? Enfim, mas dando seguimento nessa ideia de que a arte é intrínseca, ela está em nós de muito tempo. Então, a arte, ela é efetiva na nossa vida, porque ela é uma mistura. Quando pensando na arte em si, no fazer artístico em si, ela é uma mistura de atividades sensoriais, né, porque o artista vai pôr a mão na massa, ele vai pegar o material, é cheiro, é tudo, então tem a parte sensorial, tem a parte que entra a elaboração dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos, e ainda, com toda essa elaboração, com toda essa experimentação, ela fornece um meio de expressão. Então, ela nos possibilita um meio de expressão. Muitas vezes não verbal, outras vezes verbal, outras vezes só corporal, né, ou sonora, então são muitos tipos. E também, ela vai facilitar com tudo isso o nosso desenvolvimento cognitivo e também promover a nossa saúde mental e emocional. Então, tudo isso a arte envolve. Se observarmos, então, para falar um pouquinho, né, e até desmembrar um pouquinho esse recorte que eu estou trazendo da arte, se a gente observar uma criança, um bebê, ele passa toda a sua infância sem precisar, né, de muita coisa para aprender, a comer, falar, andar. Ele vai experienciando, através dos sentidos, das experiências que ele vai possibilitando, do lúdico, da criação que ele vai criando as coisas ali, ele vai experimentando e vai, então, tendo essa possibilidade de aprendizagem. Depois ele entra para a escola, mas até então, a criança vai ali, né, vivendo e experimentando. Então, todo esse aprendizado inicial, a gente pode perceber que é por meio desses sentidos, dessa exploração, dessa elaboração. A criança, então, aprende a andar, comer, falar, né? Através do choro, também, que é uma expressão, ela vai elaborar os sentimentos mais desafiadores. Através do riso farto, aquela risada gostosa da criança, ela vai expressar também a alegria, o encantamento. E aí, eu acho que cabe aqui a gente pensar o seguinte,
por uma pergunta muito importante. Por que quando entra uma criança no ambiente escolar, a gente vai acreditar que ela vai aprender de forma homogênea o conteúdo, né? Sentado ali numa cadeira, olhando e aprendendo. Se isso não é da nossa natureza humana é tudo isso que eu falei, de explorar os sentidos, de elaboração, de expressão. Então, isso não bate essa ideia, né? A criança ali, sentada, prestando atenção, estática, isso não dá. Bom, então se nós levarmos para o aluno experiências de experimentação, de expressão, a gente vai conseguir efetivar mais esse aprendizado. Sem dizer que hoje a gente tem uma consciência diferente do que antes, né? Antes, a escola era programada para sermos um ambiente homogêneo. Quando eu estudava, tinha a sala A, B, C, D, né, e assim ia. Os melhores alunos, de melhores notas, melhor comportamento, ficavam na A, os mais ou menos B, e ali o C, D, E, eram as salas que todo mundo já olhava. Isso a gente, assim, graças a Deus já baniu, não temos mais isso. O que gera um desafio para o professor, porque ele tem que olhar para essa diversidade. Isso é a nossa realidade nesse momento atual. Então, não dá mais para a gente olhar para a educação com esse formato de educação homogêneo. A gente está com todo mundo ali, vivo, presente, agindo, querendo agir. Bom, então, falar para mim desse tema de artes sem fronteiras tem a ver com tudo isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque vamos pensar que quando uma criança, ela, por exemplo, faz uma bagunça, ou alguma coisa que os pais acham que está errado, ela vai ser chamada de arteira. Ou um aluno, né, aquele aluno que apronta, ele vai ser chamado de arteiro, né? Olha, está fazendo arte, está sendo arteiro. Por que isso tem a ver com arte? Por que colocaram esse nome? Qual que é essa relação? Olha aí a arte rompendo fronteiras, né? Vai colocar o nome lá para a pessoa que está fazendo uma bagunça. Isso. Porque a criança, quando ela faz o ato de transgredir, quando ela precisa experienciar, explorar, se ousar, ela está transgredindo? Sim, talvez sim. Mas ela está usando os atributos que a arte tem, né, como princípio, que é a criatividade, a curiosidade, a experimentação sensorial, a coragem de enfrentar algo novo, porque ela quer algo novo, ela quer conhecer algo novo. O desejo de ampliar os seus conhecimentos, a sua experiência, o seu repertório, isso tem a ver com arte. Então, aqui, é importante a gente colocar que nós não estamos falando da arte, somente aquela arte que é o artista que vai fazer, que vai virar uma obra de arte. Mas a gente está falando de arte como algo intrínseco em nós, algo que está em nós, que é próprio da nossa natureza humana mesmo, né? Então, um exemplo também que eu vou trazer aqui para vocês, por exemplo, né, dessa questão da criatividade, da inovação, que é tudo a ver com arte. A criança, quando ela inventa uma arte, ela não quer repetir a mesma arte. Ela vai ficar articulando para criar uma nova, ou para reinventar uma que ela já fez, né? E aí, ela fica lá intitulada, ou nós temos alunos assim também, né? Como o arteiro, o bagunceiro, e você não sabe o que esperar dele, porque realmente ele está sempre criando, ele está ativo, está vivo, e a arte é viva. A arte está em nós, ela pulsa o tempo todo, pessoal. Então... Oi, Neia. Deixa eu aproveitar um pouquinho. É interessante isso que você está falando, né? Quando a gente vê o aluno da educação especial, que ele tem dificuldade em outros campos, mas quando ele vem para a arte, onde ele pode ser o arteiro, ele pode transgredir e tudo isso, como funciona, né? Como é uma coisa orgânica mesmo, né? Sai da criança, do adulto, e a coisa transforma
o que a gente chama de arte hoje, né? Para ficar mais bonito. Mas a criatividade, ela precisa, dentro da educação especial, o aluno da educação especial precisa deixar mais livre, né? Então, o ano passado, por exemplo, nós fizemos esse projeto, esse é o 2º ano, e nós ficamos encantados, porque saíram da caixinha, né? E o primeiro lugar foi um aluno autista, ele que fez a arte, e assim, saiu da caixinha. E é isso que, tudo isso que você está falando é muito pertinente ao projeto, à inclusão, à educação especial, a tudo que a gente está propondo aqui. Então, eu só quero reforçar que, principalmente o aluno da educação especial, ele precisa ter essa transgressão, tanto em matemática quanto português, né? Porque às vezes eu não aprendo de um jeito, mas eu aprendo de outro, né? E a arte está ligada a isso. Com uma dificuldade, né? Lá diagnosticado com uma dificuldade, mas quando ele vai para a arte, ele acha um lugar para ele. Ele acha um lugar, seja por, como eu falei, a expressão corporal, a expressão verbal, seja pela escrita, por onde for. A gente vai encontrar um lugar para se encaixar dentro do universo artístico, né? Vamos entender aqui como universo artístico, atributos de arte, para a gente não pensar só na arte do artista. Porque aqui nós estamos falando de uma arte que, sem fronteiras, né, ultrapassa a questão da arte para artista. Tem um filme que eu gosto muito de dar como exemplo, que é o Patty Adams, O Amor é Contagioso, que é a história de um indivíduo que não se encaixava em nada, e ele não sabia mais por onde, não vou dar muito spoiler, depois vocês assistam o filme, e ele não sabia mais, até que ele mesmo se interna num hospício, ele fala, tô louco, né? E no hospício ele vai se identificar, num certo momento lá, o filme é muito lindo, com o saudoso Robbie Williams, né? Ele vai se identificar que o que ele quer fazer é ajudar. Então, ele vai, sai por conta também, ele sai do sanatório lá, vai prestar, e é baseado em fatos verídicos, ele vai prestar vestibular para medicina, e ele, então, dentro da medicina, ele vai se destacar, porque ele é diferente. Mas não porque ele é louco, porque ele é criativo. Não, né, não porque ele é um artista de criar quadros, mas ele é um artista da vida. Ele vai olhar a medicina com outros olhos. Então, ele se destaca o tempo todo da formação dele e, só resumindo, para dar mais curiosidade ainda de vocês assistirem o filme, ele é o inventor dos Doutores da Alegria, onde, assim, sai daquele padrão de médico que chega e fala número do paciente, doença, né, aquela coisa engessada, e ele olha para o paciente e fala, quem é você? Como você chama? Como você está se sentindo? Ou então leva o riso, a alegria, leva um alívio para aquele paciente que está ali numa situação debilitante. Então, veja, ele fez um quadro? Não, ele não fez um quadro. Mas ele pôde expressar algo, fazer uma diferença e levar um pouco de leveza, de humanidade para a medicina. E ele é um artista da vida, né? Então, acho que esse projeto é também um convite para ser um artista da vida, como professor, para trazer esses alunos para perto, porque eles têm potenciais. A gente só não encontrou, e eu sei que é difícil encontrar, o lugar ali, o como ele se enquadra, né? Então, é isso, assim, eu acho que quando a gente tiver uma educação voltada para esse universo artístico, que é nosso, que pertence ao ser humano, a gente vai ter uma educação muito mais leve até, porque todos vão poder se manifestar, não vai ter esse jogo de tensão, porque esse jogo de tensão eu vejo muito
como esse caminho que a gente está indo para o que não é natural. O natural somos nós, né, artistas por natureza, de alguma forma. Então, aí vocês poderiam pensar assim, né, mas como fazer isso? Porque é bonito falar, né, quando eu como professora, eu estou sentada lá como professora e ouço, né, os professores dizem, é bonito falar, quero ver fazer, eu faço porque eu sou professora, eu também tenho essa dificuldade, e uma dificuldade que também é tributo da arte é você fazer diferente, porque quando você tem esse universo artístico, você vai fazer diferença, você vai fazer diferente, né? E tanto isso é verdade que o professor de arte é chamado de doido, né? A Violeta acho que vai concordar comigo, o professor de arte é doido. Por quê? Porque ele já tem esse olhar diferenciado. Ele vai para esse lugar mais lúdico, ele vai levar para o aluno. Ah, mas ele pode, porque dar aula de arte é fácil. Não é fácil, gente. A gente também tem conteúdo, a gente também tem coisa para passar, né? Eu sei que alfabetizar é mais difícil, no sentido que você pega a criança ali, né, purinha. Mas se é você pegar ela purinha e não destruir isso que é dela, que é a arte nela, não como artista, repito, é a pureza dela, é o que ela tem de capacidade. Se você destruir isso, aí sim você vai ter problema. Então a gente tem que despertar esse olhar. Fácil? Não. Porque existe uma mudança de comportamento primeiro nosso. Então, primeiro eu tenho que olhar para mim como professora e pensar como eu faço isso em mim. Ter atitudes para a minha vida que possam me levar a atitudes mais criativas também na minha vida. Experienciar isso, descobrir qual é o meu potencial. E dentro da individualidade do aluno, porque cada aluno é um indivíduo, como cada dedo tem uma digital, cada aluno é um indivíduo. Né? Eu tenho 2 mãos, 10 dedos, 2 mãos, 10 dedos, nenhuma digital é igual. Assim como nenhum aluno vai ser igual. Nenhuma turma vai ser igual, quando você muda de ano, a turma é outra. Assim como você, como professor, é outro também, é indivíduo. Então, você tem que, em primeiro lugar, ser generoso com você, olhar para você, fazer o seu desenvolvimento, ver aonde você se encaixa, ver como é isso para você, e encontrar o seu lugar, para depois você adequar as individualidades de turma e de indivíduo. Mas isso é possível. É possível porque já temos lugares que fazem isso. Então, não é impossível. Né? Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu sei, é um outro país, é uma outra cultura, uma outra valorização. Você pode pensar tudo isso. Mas aqui prova que é possível, porque a minha filha estuda numa escola do Estado, e lá eles prezam pela experimentação. O aluno, ele vive ali o seu conhecimento. Ele também senta, lê, estuda e tal, mas ele tem os momentos de interação, os momentos de pôr a mão na massa, de criar, em cima do conteúdo que ele tem que aprender. Então, é sobre isso, não é sobre fazer quadros, é sobre a gente criar repertórios. E, claro, sem dúvida, vou puxar para o meu lado, né? Se eu trouxer, que eu sei que o projeto fala de artes visuais, se eu pegar o artista, eu pego um artista, eu vou dar só um exemplo, eu não quero dar nenhuma fórmula para vocês, porque nós estamos falando de individualidade. Mas se eu pegar um artista, e esse artista eu vou estudar onde ele morou, como que era o lugar, a vida dele, olhar a obra dele, o período. Nisso daí eu vou estudar história, geografia, matemática, né? Posso ver a época, o que estava acontecendo na tecnologia, e entendo a tecnologia não só como toda essa esse mundo virtual que a gente tem, né? Quando foi inventado a roda, foi uma baita tecnologia, então, qual foi a tecnologia daquele momento? Então, você vai trazendo e vai por meio de um artista ou de um período de arte, você envolve toda a turma para falar daquilo. Um exemplo, só para dar um exemplo, puxando para o meu lado, para você trazer a arte como conteúdo. Então, se a gente pensar em fronteiras que a arte derruba, a gente vai ver que ela derruba todas as fronteiras, inclusive as nossas fronteiras internas, porque eu vou olhar e falar assim, mas eu não consigo, eu não dou conta, né? Não sei fazer isso, mas você pode se desenvolver.
Você pode. E eu acho que esse projeto é isso que ele vem trazer. Vamos juntos. Você tem um lugar seguro, um lugar que você pode, né, arregaçar as mangas e começar o teu processo, se você ainda não tem iniciado esse processo de olhar mais artístico, de trazer a arte para sua sala de aula, de trabalhar com essa individualidade. Então, esse projeto, ele vem te convidar para isso, ó, vem para cá, vamos num lugar seguro, vamos junto aqui, porque sozinho é muito difícil mesmo. Então, é um convite para a gente poder ter um espaço de elaboração, de construção, de troca de experiência. Então, é possível. Quando a gente está trabalhando assim junto, é muito possível, tá? Quero dar um outro exemplo, assim, de fronteiras, né? A arte, você vai olhar assim, como eu já mencionei antes, ao longo da história, ela está em tudo que a gente vê. Então, a gente tem a história na arte, a gente tem a contemplação, que entra aí questões da geografia, da biologia, de tantas coisas. A gente tem os registros de que artistas e cientistas trabalharam juntos, como na idade, no período do Renascimento, e tantos outros. Então, a arte e a ciência estão juntos. E o que dizer que eu tenho aqui, o meu marido é pesquisador, é cientista, e ele mesmo ele fala assim, eu preciso ser um artista dentro da ciência, porque eu preciso ter curiosidade, ousadia, criatividade, preciso me aventurar no novo, porque senão eu não pesquiso nada, eu não descubro nada, eu vou ficar no que já fizeram. Então, se a gente for esmiuçar, a gente vai encontrar arte em tudo, porque isso, repito, que eu falei lá no começo, é natural do ser humano. Ir contra isso é ir contra a nossa natureza humana. Então, quando eu trago isso para a minha vida, eu trago mais leveza, eu trago mais possibilidade, que a criatividade é possibilidade. Possibilidade é vida, gente, né? É a gente saber que não tem só um caminho, eu tenho vários. Isso é muito, muito salutar. Eu que venho da arte terapia também, depois vou falar um pouquinho disso. Deixa a Maria Fernanda falar aqui comigo. Só para, assim, completar o que você está dizendo, né, e até trazer um pouco aí para a questão da inclusão, eu acho muito importante, né, essa consideração que você está fazendo, porque eu acho que esse respeito à individualidade, né, de descobrir e ser descoberto, né, porque cada um de nós tem um leque de possibilidades, oferece ao mundo uma coisa diferente, né, então quando você abre um concurso desse, né, Arte Sem Fronteiras, eu sou muito suspeita para falar de fronteiras, né, porque eu sou geógrafa, né, e eu tenho uma consideração sobre fronteira, porque eu acho que cada um é muito além dessa fronteira, né? É um universo que se expande, né? Então, assim, dentro dessa visão e puxando aí para a questão dessa inclusão que a gente vê de uma forma geral, né? A gente possibilita a expressão de diferentes ângulos, né? De diferentes horizontes sobre o mundo, né? Uhum. E enriquece um ao outro, né? Então, eu acho fantástico, e como a Lu e a Violeta já falou, ano passado nós tivemos, assim, materiais riquíssimos, produções riquíssimas, né? E eu acredito que com esse entendimento do que é a arte, que você está esclarecendo mais ainda para a gente aqui, né? Que ela é além do que é um artista de quadros, vamos dizer assim, né? Ela está inerente ao ser humano, né? A gente vai ter ainda muito mais produções, né? Muito mais possibilidades, ofertar muito mais possibilidades aos nossos alunos, né? Para que eles se permitam, né? Para que eles possam mostrar quem eles são uns para os outros, né? E é essa troca que vai fazer com que a gente tenha tantas experiências positivas, né? Com que a gente respeite mais a visão do outro, né? O mundo do outro, né? Exatamente. Então, sair dessa caixinha mesmo. Eu até anotei aqui
desse padrão e reconhecer diferentes possibilidades e formas de arte, né? Reconhecer diferentes mundos, diferentes do meu, né? Sim. Então, eu acho que eu queria, assim, só aproveitar para reiterar aí a sua fala, para a gente completar uma outra aí. Exatamente. Não, vocês vão me interrompendo e fazendo as considerações aí importantes, e falando agora como arte terapeuta, né, pensando, por que a gente coloca fronteiras? Né, como a Maria Fernanda falou, eu sou suspeita para falar de fronteiras, né? Porque a fronteira, ela é colocada na medida que eu tenho medo. Medo de tudo isso que a arte traz, do novo, do desconhecido, das descobertas. Eu tenho medo. E é bom a gente ficar num lugar comum, num lugar que eu me sinto confortável, e tudo bem. Se você não dá conta, tudo bem. A gente tem que também aceitar, ser generoso com a gente mesmo e aceitar as nossas limitações. Mas, quando eu tenho um projeto desse, que está me convidando a ir um pouco mais além, a explorar algo que está dentro de mim, que é natural da minha condição humana, eu posso experimentar num lugar seguro algo que possa vir a ser uma prática diária minha. Eu posso fazer isso. Porque aí eu faço um recorte na minha cabeça e falo assim, não, eu vou fazer para esse projeto. Só que se você descobrir, eu duvido que você não vai descobrir que isso é benéfico, que é bom, que dá resultado, o que você vai fazer? Você vai implementar isso para a sua vida. Você vai trazer isso para a sua vida. Então, olha você rompendo as suas fronteiras, porque a primeira fronteira que você tem que romper é a sua, das crenças, de tudo que a gente fica acreditando. Então, você é capaz, dentro da sua individualidade, dentro do que você é capaz de fazer. Então, vai ter um professor que ele vai mais ali para a expressão corporal. Então, ele bola alguma coisa dentro da expressão corporal, né? Eu sei que o projeto é mais de artes visuais, mas você pode trabalhar, por exemplo, com a expressão corporal, criando indumentárias, criando coisas, por exemplo, que possam, não sei, tem muitas, se deixar, eu vou ficar muitas ideias aqui, né? Mas eu posso encontrar algo em mim que faça sentido e que reverbere em mim positivamente e fazer o meu projeto, fazer a minha prática. Né? Não é uma prática comprada, porque eu também tenho a minha individualidade. Então, primeiro é o olhar professor para ele mesmo, para ele romper as próprias barreiras, as próprias crenças. Depois, ele vai olhar para essa turma. Como é a minha turma? Tá, eu tenho as individualidades, mas a minha turma... Então, por exemplo, eu como professora, que entro em muitas salas ao mesmo tempo, professor de arte pode entrar de primeiro ano a terceiro ano do ensino médio. Eu falo que a gente tem que, a cada 45 minutos, tem que mudar a chave quando você dá aula em salas de idades muito diferentes, porque são modos diferentes. A gente fica meio prático nisso, assim. Então, cada turma, eu tenho que ter ali uma atitude. Dentro do meu jeito, eu vou lá tratar aquela turma do jeito que é a turma. E aí, dentro da turma, eu tenho os indivíduos. Então, eu tenho que seguir esse caminho. O meu caminho primeiro, romper as minhas fronteiras, aí eu vou para essa turma, olhar para ela, como ela é, e depois eu vou para os meus indivíduos, cada um. Fácil? Não. Não, porque a gente ainda tem, historicamente, aí, culturalmente, socialmente, uma educação que vem, né, eu tenho 49 anos. Quando eu estudei, na época era a primeira série, a oitava série, era essa escola formatada. Não faz muito tempo. Sou nova, né, gente? Então, não faz muito tempo, né? Então, a gente tem o resquício dessa educação homogênea. A gente está rompendo fronteiras de uma educação homogênea que queria colocar todo mundo na caixinha. Nós somos esses desbravadores. Isso não é fácil, mas não é impossível. E precisa começar. Então, quando eu tenho, repito, um projeto que vem, que fala assim, começa a dar um passinho de cada vez, pronto, fica mais seguro,
porque eu posso experimentar com passinhos. E uma hora, isso vai fazer parte da vida, porque a arte é vida, gente, né? Poder criar, fazer as coisas de forma lúdica, experimentar, é muito mágico. Agora, é um desafio, porque eu falo que quando a criança, você dá a expressão para a criança, ela ganha asas. Então, você não espere que você vai ter uma sala que fica todo mundo sentadinho, né? Eu já tive escolas, principalmente particulares, que eles passavam e falavam, olha, a sua sala é muito bagunçada. Eu falava, tá bom. Né? Porque a gente também tem essa preocupação. Ai, o que vão falar de mim? Minha sala tá agitada. Tá agitada, ela tá viva. Ela tá criando. E eles vão se organizando, eles dão conta, né? Se você der o protagonismo, eles vão fazendo. Olha, esse aqui é bom de fazer isso, o outro é bom de fazer isso, o outro é bom. Então, tira até um pouco o peso. Você vai ter que administrar somente aquela organização e tudo, porque eles sabem encontrar muito mais fácil onde estão os potenciais dele e eles vão fluir. Então, percebe? Vai ficando mais leve. É que a gente tem a fronteira do medo ali, que a gente põe uma fronteira por causa do medo, para poder enfrentar esse novo. E o convite aqui é para que você enfrente. Então, eu quero só dar um último exemplo, e depois eu deixo vocês falarem, né? Por exemplo, como arte terapeuta, a gente perceber que a arte está hoje no ambiente terapêutico com força, e é uma terapia fenomenal. A psicoterapia é ótima, é necessária, é um método validado, super importante, sim, mas tem pessoas que não conseguem falar, não conseguem se expressar, né? Ou então tem uma dor tão grande que, nossa, vou olhar para aquela dor, não quero, eu quero só, né? Aí ela vai para a arte, e quando ela faz as produções dela dentro de um processo terapêutico, que tem uma orientação, né, um profissional habilitado, porque hoje em dia, né, a gente sabe que tem pessoas falando de arte terapia, não é arte terapia, né? Arte terapia é processo terapêutico sério. Ela vai olhar para aquilo através da arte e vai se compreender, vai se ressignificar, muitas vezes sem precisar vir para a consciência. Pelo próprio trabalho artístico ali, ela se resolve. Então, a arte hoje, ela também, olha aí, nesse universo da saúde mental, fazendo, a arte terapia está para ser regulamentada, já passou por alguns trâmites ali, né, de políticos, para virar realmente uma profissão, porque ela tem mostrado e comprovado benefícios. Então, olha a arte aí dentro desse universo terapêutico. Então, a arte está em muitos lugares, está na vida, está na criança, na criança arteira, né? Está em nós. Às vezes a gente ainda está com isso um pouco adormecido e precisa ser olhado. Então, eu fiz assim esse recorte para falar especificamente do projeto e fico à disposição. Depois as meninas podem disponibilizar os meus contatos, meu Instagram. Fico à disposição para vocês tirarem dúvidas, né? Que vão assistir a live depois. E saber um pouco mais. E até, de repente, pessoas que querem iniciar um processo terapêutico, arte terapêutico, né, para adentrar esse universo artístico que vai ajudar depois dentro da sua sala de aula, porque você tem que começar com você, né, ou processos de experimentações artísticas, que eu também trabalho com professores, que às vezes não tem menor habilidade com arte e tal, então faz processo de desenvolvimento de expressões artísticas que vão também contribuir, né, com o seu andamento ali na sala de aula. Mas eu garanto para vocês que a aula vai ficar muito mais leve, muito mais prazerosa, mais bagunçada também, mas vai valer a pena, porque você vai perceber que os alunos sabem como fazer, porque isso é deles, e eles vão se organizando e vai fluindo, e o aluno que sempre tinha dificuldade vai encontrar um lugar que o olho dele vai brilhar, e o outro que, né, ficava ali no cantinho, ele vai ser descoberto, o que fazia muita bagunça, vai poder extravasar sua arte no lugar certo, né? Nas minhas aulas, assim, o pessoal sempre fica impressionado, fala, os alunos mais bagunceiros com você não fazem. Eu falei, lógico, não fazem a bagunça que fazem nas outras aulas,
Falo, lógico, aqui ele encontra um lugar que ele está dizendo para todo mundo, olha, eu quero me expressar, vocês não estão deixando. E aí ele vai e encontra um espaço. Então, quis trazer um pouco da minha experiência, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente tem, né, motivos aí para olhar para toda essa pressão que a gente tem enfrentado, mas nós somos muito mais do que isso, porque nós somos humanos, nós somos pessoas, e a gente pode sim. Lembra que a gente está nesse momento de transição, a gente vem de uma educação que não era assim. A gente tem que se considerar os desbravadores, né? A gente está fazendo história quando a gente olha para isso e muda. E tem muita gente que já mudou. Por que nós não conseguiríamos, como professores, né? Então, eu faço esse convite a vocês. Quero parabenizar as meninas pelo projeto. Fiquei muito feliz mesmo. Toda vez que eu vejo alguém fazendo um movimento para a arte, isso alegra meu coração, porque eu acredito de verdade no poder da arte, e que é um poder natural, né? Um poder de cura, de transformação, de desenvolvimento. Tá? Muito obrigada, e aí eu fico aberta para vocês perguntarem. Eu quero muito agradecer a sua presença, as meninas. Vou passar a palavra aqui para a Lu. Só complementar uma coisa que a Violeta falou, vou reforçar a questão da individualidade. Se a gente está falando de individualidade, não tem fórmula, né? Eu não posso vir aqui e dizer para vocês, olha, façam assim, tá? Então, vocês têm que descobrir. Então, eu repito, ter um espaço em que eu posso falar assim, eu vou começar por esse projeto, por exemplo, né? É ótimo, porque você começa devagarzinho, você não precisa fazer... A gente tem também uma cultura, assim, que a gente quer fazer grandes coisas, começar com grandes movimentos. Começa por um passo. Eu tenho, assim, depois que eu fui para esse lugar da arte-terapia, a generosidade, a autogenerosidade, é a palavra que eu mais penso na minha cabeça o tempo todo. Porque o quanto que a gente tem uma sociedade que nos ensina a não ser generoso primeiro conosco, né? Então, é ser generoso. Eu vou começar. Pode não ser o projeto mais lindo, mais fenomenal, mas eu vou começar. Porque eu tenho certeza que quando você der vazão para isso que é natural, né? Que eu vim de meu peixe aqui da arte para vocês, que é natural, vocês vão ver que a coisa flui. Só que eles têm asas. Sim, porque são pessoas vivas que têm algo para dizer também para o mundo. E eles vão, né? Só que eles se organizam. Eles se organizam. Porque aí cada um sabe o lugar de si. Você não está colocando ele no lugar dele. Ele sabe o lugar dele. E ele vai se organizando. A gente faz a mediação também, né? Você faz a mediação. A gente fica um mediador, né? Então, olha, eu sei que é difícil começar, mas tenta, que você vai ver como facilita, né? Como facilita isso. Fica orgânico até. Eu vou abrir um parêntese, que de tudo que você está falando, né? A gente sempre tem muita assim, não é reclamação, mas as pessoas ficam em dúvida como fazer com a criança, por exemplo, que tem um TDAH, né? E você quer mais frutífero, você quer mais orgânico o mundo da arte para um TDAH, né? A criatividade, o foco. Então, você trabalha N conceitos, né? Tudo ali. E, às vezes, a gente também fica esperando assim, tem que vir de um psicólogo, tem que vir de um outro profissional da saúde. E não, a gente ali, fazendo esse trabalho simplesmente de respeito à individualidade e do como cada um é, da diversidade, tudo se transforma, né? Não estou anulando uma coisa com outra, mas a gente faz diferença, né? O aluno que participa, por exemplo, de um projeto como esse, que ele vai lá apresentar a arte dele, vai ficar exposto, as pessoas vão. Ano passado foi muito legal, as pessoas iam até os alunos perguntar como que chegou até isso, o que aconteceu, né? Então, isso olha o que vai ficar na memória, né? De uma escola que, poxa, me reconheceu, né? Meu projeto de vida está aí, né?
E outra coisa, isso que você está falando, né, uma das queixas do professor hoje, porque eu tenho em atendimento arte terapêutico 4 professores, exaustos, cansados, né, e que são professores que estão tentando fazer a diferença, mas a maioria não faz, isso é difícil. Se todos nós formos mudando, vai ficar mais fácil. Então, assim, eles estão ali, e nos atendimentos eu vejo esse cansaço, né, deles quererem fazer diferente, mas o quanto eles contam... eu lembrei, falando da validação. E qual que é a queixa deles? Porque eles não são validados. Você falou de validação, eu lembrei disso. Então, a queixa deles, eu não sou validado. Tem uma que é professora de arte, porque eu sou... Eles riem de mim. Eles falam, como você pode estar sorrindo? Ela conta assim, né? Eu falo, como que os alunos gostam tanto de você? Sabe? A outra é de português. Mas nossa, isso aqui. Então, se a gente sente o quanto é difícil não ser validado, o quanto a gente tem as angústias por não ser validado, os alunos também têm. Então, se você promove uma oportunidade de validação, olha, você é um indivíduo, você pensa, você existe, você pode ser produtivo dentro da sua capacidade, né? Ótimo. Eu atendo também crianças e pré-adolescentes, alguns com TDAH. E eles lá no ateliê, eles são extremamente inteligentes, comunicativos. Eu falo, como que... E ela narrando o bullying que ela sofre. Tinha uma menina específica que me marcou bastante, sofrendo muito bullying. E a menina, muito inteligente. Eu falava para ela, olha, você não dá conta da inteligência que você tem. Aí não cabe aí dentro, você fica aí toda agitada, respira, né? Porque era isso, muita inteligência. E ela não dava conta. Então, assim, eu de verdade, eu sonho com o mundo um dia que a gente não vai mais ter que falar, olha, esse é amarelo, esse é rosa, esse é autista, esse é isso, esse é aquilo. Não. Esse é o fulano, esse é o fulano, eles são pessoas. Porque até o que não tem o diagnóstico de nada, ele também tem as suas particularidades. Ele tem uma história difícil às vezes, né? Então, todos nós temos. Então, eu acho que, assim, o dia que a gente chegar nesse ponto, e eu acredito que vamos chegar, porque nós somos humanos e viemos para evoluir, que a gente não olhar mais a pessoa pelas características dadas, assim, né? Olhar como pessoa, a gente vai conseguir resolver. Quando chega um paciente, cliente para mim, eu, lógico, tenho que saber se tem um diagnóstico e tal, mas eu não gosto de... Eu pego o diagnóstico dele, deixo lá na pasta e vou olhar para ele como indivíduo, porque ele tem saúde ali dentro. Eu quero olhar para a saúde dele. Então, como arte-terapeuta, eu não quero ser uma arte-terapeuta que vou tratar a doença. Eu quero tratar a saúde. E a gente tem que ser um professor que trata o potencial de inteligência daquele aluno, o potencial da capacidade que ele tem já própria dele para desenvolver outras. É disso que a gente está falando. Isso é romper fronteiras. Porque você não põe limite, não taxa, né? Então, isso que a Luciane falou de validação, vale para nós, é só a gente se colocar no lugar. O quanto que a gente clama por validação, professor, né? A gente pede, pelo amor de Deus. Mas aí eu tenho que aprender a me autovalidar, porque eu sou adulta, e eu preciso me autovalidar, e eu vou atrás do que eu quero, né? Não vou ficar sentada esperando alguém me elogiar. Desculpa, eu puxo a orelha, viu, gente? Porque eu tô nessa área de assim, como professora, eu vejo umas coisas assim, aí a gente agora, né, faz 5 anos que eu tô na arte-terapia, atuando, e a gente vê assim, nossa, é tão possível, dá trabalho, né? Mas o que não dá trabalho? É comer, dá trabalho, é gostoso, mas a gente tem que mastigar, fala sério, né? Então, assim, é sobre isso, eu acho, um pouco. Então, puxei a orelha um pouquinho, mas acho que a gente tem que acordar um pouco, porque eu, sinceramente, é o que eu falo, como professora, eu sento lá e eu sei a limitação de cada um, eu acho que cada um é cada um, não criticando ninguém, mas a gente vê pessoas, assim, que não conseguem transpor essas barreiras de si mesmo. Mas se você está aqui, você se interessou por esse projeto, eu tenho certeza que você está afim de transpor barreira.
Acha onde é que você pode, nem que for um pauzinho da sua cerquinha que você vai tirar para passar, passa por ela. Aí depois um dia você tira mais um pouquinho, até que uma hora você se liberta e vai ser feliz. Compactuamos com tudo que você, né, nos trouxe, e eu acho que é isso, né? Bem-vinda ao nosso grupo de pensamentos. Somos sempre melhores juntos, né? Então, Vi? Então vamos, finalizando, né? Gente, a gente vai ter que finalizar agora. Então, Neia, muito obrigada pela sua parceria. Espero que a gente possa fazer trazer mais esses momentos para os professores, né? Dessas conversas e tudo mais. O próximo a gente vai abrir mesmo, né, para as pessoas colocarem aqui as perguntas para responder ao vivo, que hoje é a nossa primeira conversa, a gente está aqui fazendo essa gravação, mas os próximos a gente quer fazer ao vivo mesmo, para que as pessoas possam interagir com a gente aqui no chat, né, você possa ver e eles possam se colocar aqui, né, diretamente, e a gente vai tirando as dúvidas e conversando. Mas eu quero agradecer, então, a Maria Fernanda, a Lu, a você de novo. Viu, gente? Muito obrigada. Eu quero agradecer a Violeta, que o ano passado, assim, ela usou totalmente a criatividade, agora ela já engajou os projetos que existem e trouxe outra, né, a Neia, que é outra visão, mas que também completa. Então, obrigada por ser criativa e por transgredir e ser arteira. Obrigada, viu, gente? Obrigada.